Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje o assunto é feminicídio na América Latina. Segundo dados oficiais, a América Latina e o Caribe estão perdendo uma média de 10 mulheres por dia para crimes de feminicídio. Veja na reportagem. 3.529 mulheres foram assassinadas em 2018 por razões de gênero em 25 países. Os dados fazem parte dos relatórios anuais do Observatório de Igualdade de Gênero da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Eles são compilados desde 2009, quando apenas 4 países tinham legislação específica sobre feminicídio. 4 das 5 taxas mais altas de feminicídio da América Latina foram registradas nos países do norte da América Central. Em El Salvador, morrem 6,8 mulheres para cada 100 mil habitantes. Em Honduras, 5,1 e Guatemala, 2,0. No Caribe, as taxas mais altas estão na Guiana e Santa Lúcia, com a morte de mais de 4 mulheres por 100 mil. Trinidade e Tobago e Barbados lideraram a lista em 2018, com 3,4 mortes. Na América do Sul, a Bolívia segue com taxa mais alta, com 2,3 feminicídios para cada 100 mil habitantes. O Peru é o país menos violento, com a taxa mais baixa de 0,8. No Brasil, a taxa de 1,1 por 100 mil habitantes. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, disse que estes números mostram a profundidade de padrões culturais patriarcais, discriminatórios e violentos. Flagelo, hein? Para debater o assunto, nós convidamos Edel Torres, professor de Direitos Humanos, e Eliane Ferreira de Souza, doutora em Direito e pesquisadora na área de gênero. Muito obrigado aos dois pela presença aqui em nosso programa. Uma rápida análise desses números. A Bolívia se destaca como o terceiro país com uma taxa mais alta de feminicídio no mundo e lidera aqui na América do Sul. Que tipo de análise nós podemos fazer sobre isso? Se a gente observar que a Bolívia é um país com 10 milhões de habitantes, a taxa é muito alta. Mas eu remonto isso à questão de ser um país ainda rural, um país agrário, uma democracia recente e, sobretudo, de legislação frágil e democracia frágil. E, além dessas questões todas que envolvem não só o contexto cultural e social e também legal da sociedade boliviana, eu atribuo a isso também a questão patriarcal, porque é uma sociedade altamente machista e patriarcal. E a mulher, como em outros países da América Latina, é tratada como se fosse um objeto. As mulheres são vistas no segundo plano e elas não têm ascensão social como os homens têm. Esse debate é um debate antigo, mas é um debate que nos leva a caminhar no sentido de que essas democracias elas precisam de se sensibilizar com o direito da mulher, no sentido da criação de políticas públicas que possam fomentar o acesso da mulher às diversas áreas e aos diversos setores da sociedade. Perfeito. A gente verifica que na Bolívia, esse ano, há diversos casos chamaram a atenção da opinião pública e isso tem feito com que a Bolívia assumisse um compromisso no sentido de erradicar a violência feminina. É claro que a gente sabe que isso, assim como a colega colocou, isso é muito complicado, mas o alerta que se faz é que a questão da crueldade tem aumentado na Bolívia. Na mídia foi veiculado recentemente na Bolívia casos gravíssimos de feminicídio em que uma senhora de 75 anos foi assassinada pelo seu marido, inclusive com uso de dinamite. Então, são situações muito graves. Na Bolívia, foi noticiado que um jovem de 16 anos, uma adolescente, assassinou a namorada de 18 anos, apunhaladas e golpes, enfim. Então, isso tem mostrado e sensibilizado a sociedade boliviana no sentido de que é preciso tomar alguma providência. Perfeito. Tem um complemento. Pois não. A legislação enrijeceu. Os crimes cometidos contra a mulher têm uma pena agora de 30 anos. Lá na Bolívia? Na Bolívia. E 20% dos casos de violação na Bolívia são cometidos por pais ou padrastos, sempre alguém próximo à mulher. O feminicídio está contemplado no Código Penal brasileiro?
Sim. Já está contemplado? Já está contemplado, de 2015, e essa era uma busca, né, em relação à sociedade, à questão jurídica no Brasil, porque sempre houve um apelo no sentido de que os operadores do sistema de justiça criminal tivessem uma ferramenta a mais para identificar a questão da morte de mulheres, mas na questão cultural, coisa que até então os casos só eram notificados de mortes de mulheres, né, praticados por seus companheiros ou maridos, enfim. A questão do feminicídio ajuda a verificar e a identificar os casos em que esses assassinatos são cometidos levando em consideração a violência de gênero. O aumento da pena de 30 anos na Bolívia, né? Esse reflexo poderia influenciar também a nossa legislação? Você acha que isso seria necessário para coibir? A taxa do Brasil é 1,1, mas é alto também no Brasil pelo aumento da população. Quer dizer, numericamente, em valores nominais, a taxa é bastante alta. Numericamente é bastante alto, embora a taxa seja baixa, né? Você acha que o aumento da pena poderia coibir um pouco essa violência? Eu acho que a gente tem um exemplo com a própria lei que tipificou a violência de gênero no caso do homicídio para feminicídio. Mas eu não vejo que isso estatisticamente tenha diminuído, porque o aumento do feminicídio no Brasil é crescente. Quer dizer, o que a mídia veicula é apenas uma gota em meio ao oceano todo do que realmente acontece. Porque foi até polêmico na época, mas já existe o homicídio, para que você vai criar uma nova nomenclatura de feminicídio? Quer dizer, então, a grande questão por trás de mudar a nomenclatura foi trazer para o epicentro da discussão a palavra gênero, a questão gênero. Olha, vamos estar atentos agora, porque é um homicídio, certo? Mas tem uma qualificadora aí que é a relação direta de ser do outro lado, né, a vítima ser uma mulher. Então, a nomenclatura, ela traz assim uma substância positiva para se analisar algo que era invisível antes, que era a perspectiva do gênero. Então, quando você traz gênero para a discussão, você traz uma série de outros conceitos. A ideia do patriarcado, a ideia da desigualdade, a ideia da democracia, uma série de outros conceitos que fazem diálogo com o gênero. É suficiente isso? O que mais está faltando? Bom, a grande questão é que quando nós temos políticas públicas que vão levantar esses números, isso vai ajudar, sobremaneira, o próprio Estado a intensificar os mecanismos de combate ou de enfrentamento a essa questão. Eu chamo a atenção de que acredito que há uma subnotificação dos casos. Então, o número, sim, apesar da legislação, né, contemplar no Brasil o feminicídio, a gente acredita que existam muito mais casos e que não estejam realmente sendo notificados. E isso se deve em relação ou por conta de quê? De mecanismos, né, de levantamento de dados que muitas vezes, em relação aos estados, não funcionam, não há uma sociabilização desses dados e uma interlocução dessa discussão. Quer dizer, nós estamos ainda navegando num mar de muita incerteza em termos estatísticos. Sim. O cenário pode ser pior. Pode ser pior, até porque estamos lidando com a questão cultural. E, infelizmente, no Brasil, que é também uma realidade da América Latina, a violência contra a mulher é algo natural. A violência é naturalizada. As pessoas veem ou se deparam com essas questões e elas entendem, de certa forma, como algo natural. Um exemplo que aconteceu aqui no Distrito Federal. Pois não. Um assassino em série de mulheres que foi descoberto apenas quando uma delas teve visibilidade na mídia. E a partir de então, porque talvez ela fosse funcionária pública, talvez porque ela fosse formada em direito, e aí teve toda uma questão midiática por trás, mas no desenrolar da história, tantos outros casos foram descobertos pelo mesmo assassino, ou seja, fica entre linhas, a polícia não investiga. Tem um caso de homicídio, de desaparecimento que é informado, mas olha só, tantos casos que apareceram depois deste caso específico. Então, você vê que a gente também não tem um sistema investigativo que nos auxilie. Ou seja, os agentes públicos deveriam também ter uma atenção maior para esses casos especificamente. Exatamente. Principalmente dar valor à palavra da mulher quando ela denuncia. Porque quando ela denuncia uma violência, porque quando ela denuncia, ela já está num estágio avançado de
desagregação familiar, de violência, de desestrutura mental, que pode etc. culminar com a sua própria morte. Exatamente. Nós tivemos uma previsão otimista de que a ONU pretende, vamos dizer assim, erradicar essa violência de gênero até 2030. É possível isso? É uma meta, e meta é algo a ser atingido, a ser buscado. Para que a gente possa chegar a essa resposta, é preciso fazer o levantamento de quais investimentos e parcerias estão sendo realizadas a fim de que se alcance essa meta. Que tipo de investimento você acha que pode impedir um homem de matar uma mulher? Passa pela questão cultural. No momento em que, nas escolas, a mídia de modo geral, nos grandes centros, nas rodoviárias, nos locais de grande circulação de pessoas, no momento em que essas questões são discutidas, em que a sociedade abre o espaço para um amplo debate, no sentido de que essa violência ela é cultural, ela é histórica e faz com que haja uma submissão do gênero feminino para uma suposta superioridade masculina, no momento em que a sociedade abre o espaço para essa discussão, a gente verifica que as gerações novas vão se dando conta de que é uma aberração e é uma flagrante violação de direitos humanos. Perfeito. Países como Áustria, Canadá, Dinamarca e Reino Unido prometem reforçar um fundo de apoio às mulheres em vários países na casa de $1 bilhão. Eu pergunto se esse fundo será suficiente ou se é preciso ampliar essa gestão de dinheiro. Mas isso você responde daqui a pouquinho no segundo bloco. A gente volta logo, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre feminicídio. Antes de continuarmos, vamos ouvir uma mensagem do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no marco do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. The United Nations is committed to ending all forms of violence against women and girls. These abuses are among the world's most horrific, persistent and widespread human rights violations, affecting 1 in every 3 women in the world. That means someone around you, a family member, a co-worker, a friend, or even you yourself. Sexual violence against women and girls is rooted in centuries of male domination. Let us not forget that the gender inequalities that fuel rape culture are essentially a question of power imbalances. Stigma, misconceptions, underreporting, and poor enforcement of the laws only perpetuate impunity. And rape is still being used as an horrendous weapon of war. All of that must change now. I call on governments, the private sector, civil society, and people everywhere to take a firm stand against sexual violence and misogyny. We must show greater solidarity with survivors, advocates, and women's rights defenders. And we must promote women's rights and equal opportunities. Together, we can and must end rape and sexual assault of all kinds. Thank you. Nós vimos aí o Dr. Guterres fazendo um apelo internacional para que todos tenham mais solidariedade no trato desse flagelo contra as mulheres. Ao final do primeiro bloco, eu mencionei que países como Áustria, Canadá, Dinamarca e Reino Unido estavam ali ajudando a montar um fundo de $1 bilhão para investimentos em educação em vários países que necessitam disso. É suficiente esse dinheiro? Não é suficiente, mas é um valor considerável. A questão principal que eu vejo será que esse fundo ele vai ter um alcance em todos os países que realmente as mulheres precisam? Porque, estatisticamente, 2,8 bilhões de mulheres ainda estão desassistidas nos seus países de origem, ou seja, elas estão desprotegidas do seu ordenamento jurídico. Se você pensar que a população, que é quase 2/3, 1/3 da população mundial desprotegida e essa população sendo de mulheres, eu acho que todo investimento, por mais que você faça, ele ainda é pouco, porque no ranking mundial de 127 países, apenas o ranking top 10 dos países
países que você citou aí são países que atingiram uma meta de 80% de proteção às mulheres em várias esferas dos seus ordenamentos jurídicos, mas isso ainda é pouco. Nenhum país atingiu a meta de 90% e a meta ainda é fraca, em torno de 67%. E dos 127 países ranqueados, o Brasil está na 77ª colocação. E aqui a gente vive uma democracia. De quantos países? De 129 países no ranking mundial. Nós estamos na metade, acima da metade, abaixo da metade. Abaixo da metade e atrás de 11 países da América Latina. Então, veja que se você for colocar ainda a Ásia, que é um país, que são países em que as mulheres são um outro tipo de cultura, um outro tipo de legislação, esse fundo vai alcançar realmente esses outros países? Porque se a gente pensa num fundo de ordem internacional, a gente pensa assim num alcance internacional, conforme as palavras do secretário, em termos globais. Então é pouco, porque também você tem que ter uma recepção em termos do ordenamento jurídico. O quanto também eu recebo desse fundo e que eu quero investir em políticas públicas. Em quantos países do mundo a ONU, por exemplo, a ONU Mulheres, que tem um protagonismo muito grande na sociedade onde ela está inserida, será que esses países têm uma recepção também por esses organismos internacionais que visam proteger o direito das mulheres? Porque às vezes eles nem sequer são recepcionados, porque tem que ter uma cooperação entre o Estado e os organismos internacionais. Nós vimos aqui um dado, quase 3 bilhões de mulheres desassistidas no mundo inteiro. Nós temos 7 bilhões e 200 mil pessoas no mundo. Nós podemos dizer que quase a metade da população mundial feminina está desassistida e temos um fundo que está coletando US$ 1 bilhão. A destinação desse fundo deve verificar, sobretudo, que nas diversas regiões há problemas e há questões culturais, há questões ligadas a determinadas regiões. Nós temos, por exemplo, milhões de mulheres que ainda são submetidas à questão do casamento infantil, ainda a mutilação genital. Então, na América Latina, nós temos questões mais específicas da violência intrafamiliar. Nós temos, de modo geral, o mecanismo da família ainda abafando diversos tipos de crimes, né, relacionados à mulher, tendo a mulher como vítima. Então, é preciso que haja um olhar sensível a detectar nas diversas regiões, né, do planeta onde essas questões são mais latentes, como aplicar isso a partir de políticas públicas que efetivamente, assim como a colega colocou, sejam capazes de enfrentar a questão. A pesquisa do Reino Unido recente verifica que em diversos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, dados coletados mostram que a violência contra a mulher passaria a ser algo natural se a mulher, por exemplo, ela sai sem avisar, se a mulher até queimar uma comida. Então, de novo, a questão perpassa pela questão cultural. É preciso que a gente ataque, né, de modo global, né, a ideia de que a mulher, por si só, não é um objeto masculino. O secretário-geral da ONU falou de uma forma denunciando exatamente esse preconceito, né, esse maltrato em relação à mulher de séculos, né? Esta cultura degenerativa, ela estimula o ódio e até mesmo a prática de estupro? Com certeza. Se a gente chega no ponto de culminância, que é o feminicídio, então o estupro é como se fosse um passo anterior, ou mesmo a própria questão da objetificação da mulher. Então, assim, e eu acho que tem uma coisa por trás, que é a masculinidade tóxica, né? Que se você for pensar, por exemplo, que o homem ele é criado de uma forma que esse comportamento aí é gerado dentro do próprio seio familiar. É o pai que vê a mãe sendo violentada, é o próprio pai que violenta a filha, são os exemplos que esses meninos têm desde a tenra infância, que a mídia passa, que é influenciado de uma maneira geral, e essa toxicidade ela se torna inerente ao próprio indivíduo. Então ele acha que ele se acha no direito de tomar a mulher para si como se fosse um objeto, porque ele não tem uma consideração por ela como um ser humano que deveria ser respeitado, que deveria ter sua dignidade respeitada,
mas simplesmente porque tudo isso é perpassado culturalmente. A lei do feminicídio, você já vai complementar, só quero te colocar uma outra pergunta. Ela foi aprovada no Brasil e está em vigor desde 2015. É a Lei 13.104. Com a aprovação desta lei, o feminicídio diminuiu ou aumentou no Brasil? Na verdade, nós verificamos uma escalada dos crimes, no número dos crimes de feminicídio, né? E essa escalada, ela é um contraponto em relação aos próprios mecanismos de disseminação de como se levar às escolas e à sociedade de modo geral, a questão do feminicídio até então não conhecida, né? Até então, a gente só tinha o número de homicídios contra as mulheres. Quer dizer, você acha que a tipificação, ela acabou fazendo com que a denúncia ganhasse mais corpo? A visibilidade é muito maior. Perfeito. E isso é muito importante numa sociedade como a nossa. Porém, criar ou aumentar a pena no Brasil é uma discussão muito antiga que não necessariamente resolve o problema. Isto, por si só, não é o elemento que vai fazer com que haja a diminuição ou a própria erradicação da questão do crime. Que a base está na educação. Que a base é a educação. Cultura. E complementando ao que a colega colocou, a masculinidade tóxica, né, que faz com que um menino ou um homem não consiga demonstrar seu sentimento, isso é levado à última, né, potência, isso é verificado na questão do próprio estupro, o que prejudica mulheres e até mesmo os próprios homens que não se submetem, que não estão inseridos nesse padrão de masculinidade exacerbada. Perfeito. Tem um dado que o secretário-geral da ONU, o secretário Guterres, mencionou, que é um dado público, e ele diz o seguinte: 50 mil mulheres são assassinadas todos os anos. São dados de 2018. 58% foram assassinadas por seus companheiros, ex-maridos ou familiares próximos a essa mulher. Como nós podemos analisar um fato desse? Até pessoas da família. Quer dizer, é preciso fazer um trabalho muito mais sólido no mundo inteiro para que esse dado diminua. 58% ligados à família. Não se trata de latrocínio, não se trata de um elemento externo ao seio familiar desta vítima. O problema da desagregação familiar. Né? Então, hoje você tem vários tipos de família na sociedade. Então, às vezes, o pai abandona aquela mulher e deixa criando o filho sozinho. Esse filho, às vezes, tem influência de uma mãe que não é posta a discutir essas questões todas. Então, ela perpetua o próprio machismo, o próprio patriarcado na forma de criar as crianças. Então, tem que mudar também a concepção da mulher na forma como ela cria. As escolas têm que prestar um serviço e não um desserviço à sociedade na forma como elas ensinam e educam essas crianças. E isso está no discurso, isso está nos livros, isso está dentro da própria pedagogia. A gente tem, então, uma facilidade para que o homem possa cometer isso culturalmente falando, porque ele já se sente no direito de fazer essas coisas pelo sentimento de posse que ele tem em relação à mulher. Tanto é que quando você vai olhar nas estatísticas, qual é o motivo pelo qual o homem matou? Porque não aceitou o fim do relacionamento. Não aceitou o fim do relacionamento porque tinha a mulher como se fosse um objeto próprio de posse. E o fator que eu vejo mais agravante, que é a questão da impunidade. Porque não adianta só você enrijecer o sistema. Mas quando aquela mulher vai buscar uma delegacia para fazer uma denúncia, pouca atenção se dá a ela. Quando ela vai no próprio Poder Judiciário buscar uma proteção, e isso teve um caso de uma mulher que vinha sendo diuturnamente violentada pelo marido, foi pedir uma medida protetiva para a juíza negou, isso foi lá no Paranoá. O que aconteceu? Uma semana depois ela foi morta pelo mesmo agressor. Então, assim... Mais uma vez, o agente público precisa estar numa sintonia de restauração. Exatamente. Então, não adianta você mudar a lei, tá aí a lei, né? Temos um sistema protetivo para as mulheres, mas todo mundo tem que cooperar. Mas no âmbito familiar, além da questão da impunidade, tem a questão da perpetuidade de valores que não são rompidos, não são quebrados. Eu acho que a proposta da nova masculinidade, que é uma discussão que está bem acirrada hoje, é trazer esse homem para
uma discussão de que ele pode tomar certas atitudes que até então eram repreendidas pela sociedade. Por exemplo, o homem não chora. Pode chorar, por que não pode expressar o seu sentimento? Perfeito. Eu acho que uma questão importante em relação a essa masculinidade nova, né, contra esse processo tóxico, é saber que a mulher faz parte e uma parte importantíssima do universo masculino. Tá certo? Certo. E no estudo dos direitos das famílias, verificar a pluralidade da família significa reconhecer que a família é o espaço de convivência em que o indivíduo, seja ele quem for, é nesse espaço em que ele tem que desenvolver as suas habilidades e competências. Perfeito. Então, nesse contexto, os valores reproduzidos em nada vão contribuir para a nova sociedade, a sociedade global. Sociedade essa que não cabe mais com a reprodução desses valores como a gente está colocando aqui, no sentido de que o homem deva manter ou postergar uma suposta hegemonia que já se sabe. Não existe. Perfeito. Infelizmente chegamos ao final, agradeço muito esse bate-papo aqui sobre esse tema tão importante para a nossa vida e a nossa existência nesse planeta. Obrigado também a você que nos acompanhou e se você quiser e deve acompanhar a nossa programação completa, veja no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.